vai continuar, Senhor, acontecendo aqui no nosso meio. Eu te faço um pedido, meu Deus, esse que está com sede, meu Pai, renova as forças, aumenta a fé, Senhor, do teu povo. Esse que entrou enfermo aqui nessa manhã, meu Pai, que a tua unção, meu Deus, que cura, se manifeste, meu Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Eu também oro, meu Pai, por aqueles, meu Deus, que têm estado frios, meu Pai, na fé, meu Pai, desviado, meu Deus, dos teus caminhos. E essa manhã, meu Deus, venha, meu Pai, haver, Senhor, um grande quebrantamento no nosso meio, meu Pai, de pessoas, meu Deus, ao saírem da tua casa, ó Senhor, venham estar, Senhor, renovadas, ó Senhor, transformadas em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Reis 18, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Deus é soberano. Aleluia. 1 Reis 18, versículo 17. Amém. Aleluia. Aleluia. Os incrédulos vão falar assim: o pastor combinou com os irmãos do louvor. Está combinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jeová. 1 Reis 18, versículo 17, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim a todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens? Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Pai, assim eu oro te agradecendo, meu Deus, pela direção dada. O Senhor está, meu Deus, à frente de tudo aqui nesta manhã. E que continue, Senhor, o homem diminuindo e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar. Olha os personagens dessa época. Jezabel, os profetas de Baal, que estavam colocando a fé no altar errado. Isso acontece conosco também, ou tem acontecido nesse mundo de hoje. As pessoas estão até exercendo fé, mas no altar errado, da maneira errada, né? E dessa forma nada vai mudar. Você vai ficar anos e anos dentro da casa de Deus e não vai conhecer a manifestação gloriosa do Senhor através dos sinais
de libertações, de cura, de transformação, de vida, de caráter, né? A nossa fala, ela não muda, continua mundana, nossas vestes não mudam, né? Cada vez que passa a gente consegue diferenciar com mais facilidade aqueles que temem a Deus, aqueles que não temem a Deus, simplesmente pela sua postura de vida, seu comportamento. Eu oro para que nós não venhamos estar exercendo a fé da maneira errada, pelo menos ao sair da nossa igreja. Que essa manhã seja nós marcados de uma maneira tão maravilhosa, poderosa, para que a gente venha quebrar essa resistência de se entregar ao Rei dos Reis. Essa resistência, senão, só nos faz sermos pessoas normais, naturais e com a cara do mundo. E desse jeito nós não vamos conseguir entrar na nova e santa Jerusalém. Nós precisamos ter a cara de Cristo. Não vamos conseguir ser igual, mas eu preciso ser Pedro tentando melhorar, tentando me posicionar melhor, errar menos do que eu errei ontem, né? E se a gente for um pouquinho humilde, nós vamos começar a ver, nossa, eu tenho muita coisa para melhorar, e eu preciso ser urgente, imediatista nisso, começar agora, senão eu não vou me passar de um incrédulo, não vou ser convertido de verdade, porque na verdade a gente sabe, eu estou cheio de defeitos, mas eu estou a caminho da conversão, estou cheio de defeitos, mas eu quero o Espírito Santo, aleluia, e Ele vai trabalhando com a gente assim, em cima da simplicidade nossa. Não dá para querer ser cheio do Espírito Santo soberbo, irmão, pensando ser melhor que os outros, e isso vem da nossa raça, de achar que quando nós chegamos em lugares mais bem vestidos, a gente acha que é superior. Eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes. O ser humano é bobo, não se passa de bobo, quer ser bobo, quer continuar sendo bobo. A gente tem que parar com isso. O gostoso é ter a presença de Deus, é sentir a aprovação de Deus, é entender que você está a caminho de agradar a Deus. Aleluia. Aleluia. Jezabel, nessa época aqui, ela era o símbolo do pecado. Ela era o símbolo da luxúria, da promiscuidade, do adultério, da prostituição. Ela era o símbolo da pornografia. E se você vir comigo viajar nessa palavra, você vai ver que Jezabel está viva até hoje. Ela era o símbolo da vaidade. E hoje não se fala mais no meio do ser humano normal, natural, carnal, do que isso, do que essas coisas. Pessoas que se dizem da igreja, cheias do Espírito Santo, mas entregues a esse espírito de Jezabel, que não vai nos levar ao céu, não vai nos levar ao conhecimento, ao relacionamento com o Espírito Santo. Muitos estão vivendo assim. E se você falar, você arruma briga. As pessoas estão brigando com quem quer o Espírito Santo. Ninguém está gostando mais de ser exortado. A coisa mais gostosa que tem, irmão, é alguém te ajudar a mostrar os seus erros.
a denunciar aquilo que não presta. Mas o povo está tão iludido com as coisas terrenas que acha que está dando para conciliar Deus com o mundo. Meu Deus. E que Deus não está vendo nada. Eu oro para que uma unção de simplicidade venha alcançar os nossos corações essa manhã. E de não entender que nós estamos aqui para atacar ninguém. Mas nós estamos aqui para tirar a cegueira espiritual das pessoas. E nossa também. Esse espírito de Jezabel, ele está tão vivo que ele foi mencionado no Novo Testamento. Depois nós chegamos lá. Quero falar um pouquinho também dos profetas de Baal, da religiosidade. Hoje muitas pessoas estão vivendo no mundo, no pecado, e é engraçado que essas pessoas, elas professam uma religião. Dificilmente você vai achar alguém que vai falar assim: eu não tenho religião. Todo mundo chega e fala: não, eu tenho religião. Mas engraçado, tem a religião, e a religião não protesta o pecado. Pessoas escolhem religiões porque as religiões aceitam o adultério, o alcoolismo, a mentira, e simplesmente acham que de vez em quando vão e fazem ali as orações repetitivas 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes, estão livres do pecado. Pessoas estão vivendo nesta ilusão. Isso é algo que as pessoas pensam que estão certos, mas estão vivendo num mundo completamente errado diante da palavra de Deus. E então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é uma religião. Ela é a libertação. Glória a Deus. A religião, ela não liberta. Você conversa com pessoas religiosas, elas falam mal na cara dura de todo mundo. E o pior é que pessoas que às vezes podiam estar até no caminho, mas ainda estão fraquinhas espiritualmente, não percebem que as amizades impuras estão também te corrompendo. Quantas vezes alguém falou mal de alguém para você e você concordou? O religioso chegou, jogou o banquete das trevas, e o povo, sem relacionamento com o Espírito Santo, tem um bonequinho que fica só assim, não tem? Como é que chama? João Bobo. O nome já diz tudo, João Bobo. Eu fico até impressionado. Essas pessoas da religião, elas são fiéis, devotas, elas seguem à risca as suas tradições, e essas coisas me chamam a atenção, né? Você vê que pessoas hoje, por causa da sua religião, elas põem aquele tanto de dinamite no seu corpo e se explodem. Olha como que elas são fiéis. Você vê que os profetas de Baal, religiosos, eles se cortavam em obediência à sua religião. Aí você pega Baal, uma estátua de um Deus que não existe.
Quem é Baal? Ninguém sabe. Construíram um boneco aí e agora ele se tornou Deus. Espera aí, o homem construiu Deus. Dá para raciocinar isso comigo? O homem construiu uma imagem e essa imagem a partir de agora todo mundo vai adorar. Então o homem está se sentindo mais do que o próprio Deus. Aí vem as pessoas e se tornam extremamente obedientes a isso. Como o povo é obediente às trevas, se cortam, se matam, se destroem por causa de quê? De religião. A coisa é tão grave que aí você transforma para Deus, nós com Deus não conseguimos sermos tão fiéis como o povo é fiel a uma religião. Não conseguem nem imaginar que vão ter que morrer para Cristo ou por Cristo. Se o sapato apertar, eu vou para o outro lado. Baal é uma lenda, um mito. Eu servia Baal, sabia disso? Com outros nomes. Ué. Eu servia Baal, eu era fiel. Eu fico imaginando isso. Como eu me dispunha a fazer tanta besteira por Baal. Quem era o seu Baal, pastor? Vou falar o nome para não agredir a fé de ninguém, mas era um boneco aí, um negócio que o homem fez. Uma entidade. Que é um mito. Aí o diabo, sabendo disso, que o povo deposita a sua fé ali, ele vem e entra ali. E entra ali e faz as pessoas pensarem que estão servindo uma religião. Pensando que estão fazendo as coisas certas. E estão servindo a demônios. Se cortando. Bebendo sangue de animais. Indo para as matas virgens. Sabe para quê? Para adorar um mito. Aonde estão ali alojados demônios para fazerem as pessoas de escravas. Sabe por que isso? Porque essas religiões permitem o adultério, permitem homem com homem, mulher com mulher, e não protestam. E não protestam. Eles incentivam o alcoolismo e não protestam. Para se receber uma entidade é necessário beber ou fumar. Agora, muitas pessoas, quando o evangelho verdadeiro ele é apresentado, ela larga o pecado. Muitas pessoas, graças a Deus por isso. Nós não estamos aqui em vão. O evangelho, ele é apresentado e a pessoa vai e se rende a ele. Aí ela recebe o quê? A transformação, a libertação da religião imposta pelo homem. As vontades carnais já não lideram mais a minha mente, o meu coração, o meu raciocínio. O dia que me foi, eu lembro muito bem, me foi apresentado o Evangelho de Deus. Eu me entreguei a Ele. Eu me entreguei a Ele. Graças a Deus, nunca me afastei do Evangelho. Isso já foi na década de
90, início de 90, isso não foi em 90, em 1990, acho que foi mais ou menos essa data. 1990, me apresentaram esse evangelho. Mas eu lembro também que nessa época foi apresentado o evangelho a muitos outros amigos meus. A maioria não recebeu esse evangelho. Hoje, quando não morreram, se transformaram em alcoólatras, perderam as suas famílias, porque eles não suportaram a pressão da carne e caíram em adultério. Essa pressão vem para todo mundo, irmão. Mas se você tem um Deus vivo dentro de você, você não vai cometer esse erro. Não vai. Eu fico vendo, porque a nossa obrigação hoje, independente do que você vai ver ou que vai acontecer, é pregar o evangelho. Se a gente ficar analisando quem vai e quem não vai, talvez você vá até desistir. Por isso Jesus nos motiva já falando, olha, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, tá? Não dá para você desistir, não. Luta por uma. Nem que seja até o final da sua vida. Você vai morrer no lucro. Aleluia. E para entender isso, irmão, que uma alma vale mais do mundo inteiro, o homem não quer entender isso. Ele quer deixar a probleminha. Lá no finalzinho eu me converto, deixa eu aproveitar aqui. Aproveitar o quê? Num mundo que jaz no maligno. Aproveitar mais um adultério, aproveitar mais uma masturbação, aproveitar mais um pecado, aproveitar mais alguma coisa que não presta. Meu Deus! Marcos 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por isso tem que sair da religião, senão vai ser condenado. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Ou você vai ou não vai. Ou é tudo ou não é nada. Esse negócio de sair daqui só mais uma vez, está fora. O diabo vai continuar te enganando. Vai continuar te iludindo. E sempre vai começar a falar na sua cabeça, só mais uma vez. Meu Deus. Se você não der um basta, não posso dar um burro não, né? Se você não der um basta, fala, é agora. Chega de ser iludido pelas trevas. Eu vou me converter de verdade. Fiquei em cima do muro até hoje e não passei de um grande fofoqueiro, de uma grande fofoqueira, de uma pessoa incrédula, nojenta no mundo espiritual. Senão, se você não der um basta hoje, o diabo vai continuar mandando carnudo para poder chegar perto de você, para falar mal do seu pastor. Não estou preocupado com isso não, irmão. Mas se você continuar fazendo isso, vai para o inferno. Estou aqui na casquinha, lutando para poder ganhar alma. Você vai ficar falando mal de mim, vai perder seu tempo e vai para o inferno ainda. A gente sente. Esse último mês eu senti muito isso no meu peito. Pessoas desperdiçando o seu tempo ao invés de orar, de jejuar, de consagrar a vida. Fica perdendo seu tempo em falar besteira. E o pior de tudo é quando a gente descobre. Se eu estou ouvindo, eu também estou do mesmo jeito. Elias, fico vendo aquela época,
Elias, ele pregou para Jezabel, ele pregou para Acabe, ele pregou para os 850 profetas de Baal e de Aserá. Eles foram evangelizados, como nós também estamos sendo evangelizados. Eles foram evangelizados. Mas cada um, ele passa a ser responsável pela sua escolha. Na hora que Elias orou ali, muitos foram para o joelho, se renderam a Deus. Mas muitos endureceram os seus corações. Eu não vi arrependimento em Acabe. Eu não vi arrependimento nos profetas de Baal. Eu não vi arrependimento na maioria do povo. Sabe por quê? Mais na frente nós vamos ver que Elias estava dizendo ao povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando? Você vai ficar perdendo seu tempo? Até quando? Eu fico desafiando a minha fé o tempo inteiro. Puxa vida, os caras cortaram até os braços lá por causa de Baal. Gente, não faz nada. Vai mal num culto domingo. Vai mal numa força extraordinária de ter boa vontade para sair da cama, para adorar a esse Deus poderoso e maravilhoso. Se Ele é poderoso e maravilhoso, irmão, eu não vou fazer sacrifício em fazer isso. É falta de conversão, isso é falta de arrependimento. O cristão, quando ele converte e arrepende, por si só, ele tem a necessidade de ser transformado em adorador. Oh, aleluia. Ser adorador. Converteu, ele vai ser transformado em adorador, irmão. Pode cantar mal como eu e Marcelo cantamos. Ele canta mal pra caramba. Mas você é adorador. Eu também. Ainda erra a letra. Mas nós estamos no bololô. Está conectado isso hoje com a dele. Olha Lucas 16, 8. Diz assim: e louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Isso, a gente tem que ficar indignado com isso. O povo é mais prudente, mais fiel a mito do que nós, que conhecemos o Deus que servimos. Um Deus que transforma vidas, que salva vidas, que morreu por mim e por você. Sabe o que significa isso? O mito não fez nada disso. Só está na ilusão. É igual o estelionatário vendendo lote. Então você vai ver, nossa, eu lembro uma época, um amigo meu, Paulo Zidoro, comprou um lote, chegou lá na Vila Olímpia para treinar, né, todo feliz, comprei um lote. Olha que beleza, eu quero, todo mundo vai lá ver. Aí nós fomos lá ver o lote que ele comprou na beira da Lagoa da Pampulha. Nossa, você tá rico, hein? Que beleza, hein? Aquele tempo era o auge. Aí nós chegamos lá, o cara chegou para mim e falou assim: para mim chegar nessa árvore e contar 10 passos para frente. Aí nós olhamos, mas daí é dentro d'água. Isso aí é para acontecer. O pau vai quebrar aí. Raciocina comigo. Por que o mundo faz as coisas para Deus contando? Tudo cronometrado. Se o pastor parar de passar das 11h30, eu vou embora. Eu vou orar. Se eu não sentir a presença de Deus, eu vou dormir. Assim é o carnudo. É difícil pregar para carnudo, é difícil. Você tem que clamar: Deus, Senhor, bando uma unção mais forte para segurar os carnudos.
É guerra, o tempo inteiro é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Você entra em casas, é guerra, é guerra, é guerra. O povo brigando por nada. Casais brigando por nada. Não, tem uns que até brigam por alguma coisa, porque idolatra filho. Você chega lá, qual que é a briga? Meu filho. Mas por quê? Aí começa a contar as lambanças. É o quê? Idolatria. Crente brigando com idolatria. Olha o que é mais. Mesmo em cima de todas essas dificuldades, sempre o Senhor Espírito Santo está nos concedendo oportunidades de melhorar, né? De ser batizado, para não ser condenado. Sempre Ele está nos direcionando, nos ensinando para a gente exercer uma fé real, um Deus que salva, que cura e que liberta, né? Um Deus que é completo. Então, que essas oportunidades, né? Jezabel teve oportunidades, os profetas Baal tiveram oportunidade, o povo ali de Israel tiveram oportunidades, mas nem todos se renderam. E nós estamos tendo oportunidade já há quantos anos? Quantos anos? Vocês jovens já tem um pouquinho menos, mas quantas oportunidades vocês jovens já não tiveram para ficar firme? Imagina nós adultos, nós velhos, né? Imagina os adultos, os idosos. Muitas oportunidades, irmãos, e nada de chegar e falar: opa, é agora, é agora. Eu fico maravilhado, animadíssimo quando eu vejo um jovem. Sabe por quê? Porque o jovem, ele anima a igreja. O jovem, ele tem mais vitalidade, vigor do que eu. Tem muitos aí que não tem não, tá? Mas o normal é para ter. É para o que? Me empurrar para frente. E eu estou procurando. Estou começando a ver uns aí. Mas está pouco ainda. Está pouco ainda. Porque só prega aqui eu e o pastor Gleice. Tem que ter mais pregador. Mais gente aí, temente. Não são. Eu me lembro, na igreja que eu era, o pastor ia de noite, depois do culto, os obreiros assim, né? E os obreiros que oravam pelo povo da igreja. E eu peguei, um dia fui, pela misericórdia de Deus, lá naquela fila, né? E estou vendo, né, os obreiros orando lá pelo povo, e o povo recebendo fogo, recebendo poder, e sendo curado, e a minha fila nada. O sangue de Jesus tem poder, que vergonha que eu estou nela. O que esse povo faz? Tem alguma coisa, eu vou ficar olhando se eles batem o pé, se não sei o que, eu estava vindo de tradição, de religião, né? O povo, para poder entrar no campo de futebol, faz 3 sinal da cruz, outro leva terços para dentro do campo. Tem alguma coisa que esse povo faz. Aí eu fui orar, e o Espírito de Deus falou comigo esse dia: a diferença está nesse momento agora que você está tendo comigo. Eu estava esperando isso há muito tempo. De comunhão. De comunhão. Ele começou a me falar de jejum, de orar, de monte, essas coisas que para mim era uma coisa meio esquisita. E ele começou então a me introduzir isso no meu espírito. Eu falei: Senhor, se eu estou no caminho certo, me dá um sinal. O primeiro que eu orei foi batizado com o Espírito Santo. Mas eu pensava que era a minha força. O homem pensa isso. Se não entregar, não tem poder de Deus. Não tem unção de Deus. Não tem autoridade de Deus. Você
uma coisa impressionante. E você vê aquele pessoal na Praça 7, né, para lá e começa a pregar e junta aquele monte de gente. Vai ver a história do sujeito. É jejum, é oração, é joelho no chão, é clamor. Não é de qualquer jeito. Tem coragem de parar numa praça e começar a falar de como tagarela. Quero ver. Faz esse desafio dentro do ônibus. Você tem coragem? Você já viu alguém fazer isso no ônibus? Já? Faz também. Te desafio. Essa semana, numa praça, na rua, faz desafios. A vida de um cristão que quer o Espírito Santo, ela é cheia de desafios. Eu lembro uma vez a gente foi para a praia, falei, Senhor, eu quero também fazer desafio na praia, porque senão o negócio fica feio, porque eu já cansei de ouvir pregador falando na minha cabeça que o povo vai para a praia e desvia, que o povo vai para a praia e fica só errando e pecando e volta pior do que foi. Me ensina esse negócio aí, Jesus. E a gente olhando ali, vai assim, o primeiro velhinho que for para a água, eu vou lá para pregar para ele. Se você não fizer assim, pode ter 10 igrejas tendo culto de noite, você não vai. Você não vai. Se você não introduzir o seu dia na presença de Deus, de noite o diabo te engana. Te engana. E tem enganado a muitos. A muitos. Meu Deus. Primeira Reis 18, 21. Vamos lá para agora mudar para outra área de gente. Não sei dessa aí já. Vamos lá. Dos indecisos. Vamos ver se tem alguém indeciso no nosso meio. Se tiver, nós vamos descobrir. Ou você vai descobrir. Viu? E cabe a você aproveitar a oportunidade. Eita glória. Diz assim. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha para você ver. Olha o povo frio aí. Em cima do muro. Despista. É os despista. Os despistes. Hein? Está despistando aí, tá? Você está despistando bem. Todo mundo acha que é crente. Hein? E aí, a gente vai vendo a situação desse pessoal transportando para os dias de hoje, para dentro das nossas igrejas. A igreja de Jesus. Tem muita gente ou não tem que não decidiu ainda. Tem muita gente ou não tem que está na igreja e é uma carne só. Está o time aí, ó. Não escolha esse time não só. Porque esse pessoal aqui, eles sabem do poder que tem a fé. Então eles permanecem na igreja para usufruir do poder da fé. Eu vou lá, vou orar e Deus vai me dar um emprego melhor. Eu vou lá, vou orar e Deus vai me dar um marido ou esposa. Eu vou lá, vou orar e Deus vai levantar alguém e vai ministrar a cura sobre a minha vida. E depois, pé na estrada. Pé na estrada. Tem muito disso ou não tem? Quinta-feira, tá? Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso, ajudar muita gente. Não permita que os carnudos venham tentar formar a sua opinião. Não permita. As pessoas chegam falando de Deus e logo em seguida já estão falando mal de alguém.
Detesto isso. Difícil. Difícil engolir. Nós precisamos melhorar. Vamos nós, todos nós. Porque um pouquinho que você relaxa, você concorda. Fez parte do meu time. Hein? Formaram a sua opinião, sendo que Cristo falou para a gente ser o formador de opiniões através da palavra. E aí, a hora que você assusta alguém, está formando a sua opinião. Meu Deus! Você acha que é certo, filho, desobedecer pai e mãe? Você acha que é certo, filho, xingar pai e mãe? Mas alguém falou para essa pessoa que faz isso e ele achou bonito e faz também. Pessoa sem personalidade, com caráter totalmente abalado. Eu vou orar pelos jovens agora, até 15 anos de, não, 16 anos de idade. Fica de pé. Fica de pé. Vocês que não vigiam não, tá? A oportunidade está sendo dada. E eu estou olhando bem aqui quem são eles, porque Deus me falou isso. Ah, se ficar respondendo pai e mãe, o couro vai comer em casa e aqui também. Hã? Cadê as crianças? Até 16 anos, ué. E os pais, por favor, me denunciem. Pai, a unção, meu Deus, sobre essas crianças de obediência, a unção que liberta sobre essas vidas. Manifesta agora o teu fogo, o teu poder, meu Pai. Quebranta essas vidas em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar. Aleluia. Vocês têm decidido. São escolhas. Pastor orou. Maravilha, hein? Ótimo. Mas se você não escolher o lado bom, não funciona. Jezabel, os profetas de Baal, um monte de israelense ali, não escolheram o lado certo. É sério. Não escolheram. Eu vejo hoje muito crente nas igrejas, não tem o Espírito Santo, não lutam para serem batizados pelo Espírito Santo, mas querem batizar. Batismo com água eu posso fazer, mas no Espírito Santo, se você não se render a Deus, não tem negócio. É verdade. Meu Deus. Não tem negócio. Meu Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Mateus 11, 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. As igrejas hoje estão unidas. Nem de placa contra placa. Não devia nenhuma ter de placa. E agora ainda colocaram nome de pastor em placa. O problema desse com Deus, eu não quero nem saber, isso é problema meu. O negócio é aqui, ó, dentro da igreja. Nós somos unidos na fé. Ou tem uns frios, tem uns mornos e tem uns pentecostais. O pior de tudo, sabe o que é? É que os pentecostais, o que gostam de oração, é o que mais toma pedrada. Você acredita nisso? Pior que é. Só que não vai conseguir formar a opinião dos pentecostais de jeito nenhum. E cada dia que passa nós vamos orar mais em nome de Jesus. Aleluia. Ou você vem para o time de Deus ou não vai aguentar ficar nessa igreja. Não aguenta. Porque eu vou clamar a Deus cada vez mais, uma unção mais forte. Eu quero uma igreja salva. Uma igreja que quer arrepender, que quer se converter de verdade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu
posso falar isso, não estou aqui preocupado com o dinheiro de ninguém, não dependo de dinheiro de ninguém, e vou falar tudo que Deus quer que eu fale, porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Aleluia. Deus, tu és fiel. Mateus 12:30 diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é sério, é sério. Vou ler de novo: quem não é comigo é contra. Se você não quer o Espírito Santo, não tem sede das coisas de Deus, não quer o batismo com o Espírito Santo, você é contra Deus, igreja. É contra. Por isso eu já estou tentando pastorear esses jovens. E Deus me falou, tem um aí que está respondendo demasiadamente, enfrentando, afrontando pai e mãe. Que essa palavra encoraje os pais para poder declarar e não ficar engolindo, ficar nos cantos chorando. Isso não resolve a vida dos nossos filhos. O que resolve é denunciar, é protestar, é enfrentar pelo poder do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Elias chamou o povo bem pertinho dele, deu aquele grande testemunho de fé, enfrentou os 850 profetas de Baal. Que é bonito que eu escuto, pego nessa fase aqui, é que quando eles viram um milagre, alguns israelitas se prostraram com a boca no pó. Sabe, isso aqui é sinal de o quê? De reconhecimento ao Deus soberano e único. Glória a Deus. Eles se renderam. Mas a palavra me fala que os profetas de Baal, que eram 850, junto com Jacerá, com Jezabel, com Acabe e com muitos israelitas, porque eles eram intimidados por Jezabel. Jezabel afrontava eles: se vocês não adorarem a Baal, vocês vão ser mortos. Olha como o diabo trabalha. Se vocês não obedecerem, vou acabar com vocês. Afrontando. Para ser liberto, tem que ir para o pó. Tá? Vai para o pó. Vai conversar com Deus. Vai ter reverência a Deus. Põe na balança. Eu não sei se você foi fanático com alguma coisa nessa terra, mas a gente encontra hoje muitas pessoas fanáticas com futebol. Pessoas hoje vira e mexe, você escuta um matando o outro aí. Idolatria com futebol, com time. Idolatria com músico, com músicas. E com músicos, com artistas. Você vê hoje pai adorando o filho. Se não for para o pó, você vai continuar cometendo besteiras, fazendo erros, exercendo uma fé, mas da maneira errada. E o fim é a condenação. Que morrer, todo mundo vai morrer. Jezabel foi profetizado, Acabe foi profetizado, os cães iam lamber seu sangue. Os profetas de Baal morreram. E aí, morreu, um dia nós vamos morrer. A questão é, para onde nós vamos? A eternidade com quem? Se em vida eu não me rendi,
depois não tem mais jeito. Por isso eu estou dizendo que nós, quando éramos do mundo, a gente ficava 3, 4 horas em pé, adorando um cantor, pulando um poeirão bravo, passava a noite toda em bares, jogando sinuca, conversando fiado, bebendo. Você era servo do mundo, aí vem para Deus, todo miudinho, cheio de não me toques. Meu Deus. Não precisa olhar muito. Olha o tamanho dos pacotes que você está carregando no lombo de pecado, irmão. Coragem para prostituir, nós tivemos. Coragem, algumas pessoas de induzirem o aborto, tiveram. Coragem para usar drogas, para experimentar drogas, com uma maneira obediente demais. Agora, para Deus, fica contando tudo. Isso é demais. Fica negociando. Frieza tremenda. Não empolga com as coisas de Deus nunca. Eu vim de uma igreja antes de pastorear, que era acostumada toda sexta-feira ir para o monte. Tinha briga de faca. Quem queria? E passava de 11h30 da noite até 6h30 da manhã no monte. Ficava uns 3, 4 dias. Nossa! Abria a boca o dia inteiro, destruído. Mas nós queríamos servir a Deus, nos limpar do pecado. Era pecado demais, era incredulidade demais, era formalidade demais. E me chama a atenção, Acabe, vamos lá para Acabe, o desviado, porque Acabe é um desviado, não é? Concorda comigo? Que cara é tão caro de pau, senhor. Elias ia pregava para ele chorava, ele arrependia, é mesmo. Aí Elias saía, eu voltava a fazer tudo do mesmo jeito, cara de pau. Está cheio disso na igreja. Você chama a pessoa na retranca, ela se prostra, ela faz pacto com Deus, depois faz tudo de novo. É os desviados, os dissimulados, os mentirosos, os falsos. Fala uma coisa, mas não assume. Sabe aonde que ele foi? Para Deus é que não foi. Elias pregava para ele, Deus dava sinal a ele. Por que esse homem se corrompeu? Ele foi se meter a um jugo desigual. Hoje as pessoas estão se metendo dentro da igreja com um jugo desigual. Você ficar conversando demais com pessoas não cristãs, elas só falam besteiras, elas só falam adultério, elas só falam prostituição, elas só falam mentira. Que você está metido nisso? Depois vem me falar que quer o Espírito Santo. Acabe falava que queria Deus, aí vai e se une a Jezabel. Primeira Reis 16, versículo 29. Põe aí para mim. Diz assim, presta atenção. E Acabe, filho de Uri,
começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha para você ver, junta as porcariadas todas e ele conseguiu ser mais. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. É isso que dá quando a gente tem a vida relaxada. O diabo vai enviar encomenda e você vai achar que é bom demais. Hein? Eu não sei, eu não sou daquela época, mas imagina Jezabel chegando com a pomba toda. Pomba ou pomba? Imagina. As perninhas do caboclo tremeu. É essa. É embrulho do capeta e é essa. Associar aquilo que é julgo desigual. Hoje é normal você ver os crentes associando empresas com pessoas mundanas. Hoje é normal você ver crente orando pela esposa e procurar um pagode. É normal, não é? Vai nessa que é normal, não é? Crente, hoje os jovens é desobediente, o diabo está doidinho para enviar um embrulho. Meu Deus. Não vai para o jejum não vai para a oração não. Acabe fazendo só trem errado. Quem que vem para ele? Jezabel. E ainda vem com aquele tanto de profeta de Baal. Tomou conta da cabeça dele. Não tapa. Ele já estava servindo a Baal. Já estava se entregue às trevas. A coisa é séria. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Nesses últimos 30 dias, Deus, o Espírito de Deus vai te mostrar agora qual o infiel que você conversou, que falou mal da vida dos outros, foi encomenda do diabo, e o pior de tudo, você concordou. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Evangelho não é para mimimi não, irmão. Não é para feijão com arroz não. Evangelho é para homem que quer ser um de verdade.
Para a mulher que quer ser mulher de verdade. Para a jovem que quer ser jovem de verdade. Acabe, ele era fingido. Infelizmente, nós andamos no meio de muitos fingidos na fé. Mas Deus nos deu poder para discernir. Para discernir o fiel do infiel, do imundo para o puro. Deixa ele abrir a boca e tu saberás o que está dentro dele, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa, quando eu vou visitar pessoas em lares, aliás, só vou visitar quando me pedem, ou quando Deus me manda. Eu não vou visitar ninguém para outras coisas não. Deixa, o Espírito de Deus fala comigo todas as vezes, deixa abrir a boca, fica calado. Porque se eu for na carne, sabe o que vai acontecer? A pessoa fala assim, meu marido é isso. Mas o meu também é. Já conversou com gente carnuda? Pedindo conselho para gente carnuda? Você sai pior que entrou. A pessoa falou mais do que você precisava falar. As pessoas não sabem ouvir. Acabe casou com Jezabel. E ela introduziu todo tipo de pecado nele. Julgo desigual. Julgo desigual. É assim que as pessoas se sujam. Elas entram na cilada do diabo, se afastam de Deus. Por quê? Sempre por influência de outra pessoa. Sempre, irmão. Os fracos na fé hoje foram influenciados por alguém. Está conversando com gente que tem que conversar. Conversa com gente que está melhor que você. Vai visitar alguém aí na casa de um carnudo aí, vai falar mal de todo mundo. E se for da igreja, então piorou. Que aí vocês são do mesmo ambiente. Aí um fala, meu pastor fez, mas a mulher dele também fez. Aí virou balai do gato, da vaca, da balai de tudo. É assim. Esse é o retrato do mundo que nos espera lá fora. Aqui a gente está separado, guardado, sendo doutrinado, dando visão, dando discernimento. Deus está tirando a cegueira dos nossos olhos, as escamas, está tirando o tampão dos nossos ouvidos, para a gente sair melhor, mais experiente, mais com intimidade com o Espírito Santo. A hora que vier o prato do capeta, opa, para! Eu tenho um projeto de vida que é superior a essa imundícia. Para! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Olha o que 1 Reis 18, 17 fala. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Já viu aquele ditado? A pessoa que faz uma coisa errada, e quando ela é confrontada, a primeira coisa que ela faz é falar que aquela pessoa está fazendo também. Não é assim? Presta atenção. Você chega com uma pessoa, fala, você está adulterando, né? Mas você também adulterou, você lembra? Político, então, agora está um baile disso. A pessoa corrompe e chega e mostra: você fez isso, corrompeu. Mas isso aí foi você que fez lá atrás. Eu fiz porque você fez. Ninguém tem culpa, ué. Ninguém tem culpa. Alguém vai ter o Espírito Santo?
Ninguém assume nada. Porque quando eu quero ter Deus, eu mesmo me denuncio. Eu fiz isso mesmo, tempos atrás. Agora eu não faço mais. Glória a Deus. Agora eu não vou fazer mais. E funciona assim. Né? Oh, Senhor. Aí você pega e achar o versículo. Eu acho. Está cheio. Às vezes a gente pergunta assim, não é? Isso aí foi lá no Novo Testamento, no Velho Testamento. Hoje você está encontrando muito isso aí quando você vai evangelizar. Mas aí é lá, agora nós estamos dentro da graça. Isso quando é muito. Apocalipse 2:20. Lê lá comigo. Mas algumas poucas coisas tem contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Nos dias de hoje, aqui é o Apocalipse. Apocalipse 2:20. Tá? O espírito de Jezabel está operando até hoje. Está escrito. Olha aqui. Está escrito. Sai da sensualidade. Sai da pornografia. Sai da vaidade. Espírito de Jezabel, sai do nome de Jesus do nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí a pessoa não fica atenta, não. Aí pega um fraquinho na fé, vem outro lá. O que tem, senhor? Pode usar uma sainha assim, não tem problema nenhum, não. Seu pai vai até reclamar uns dias, mas depois ele acostuma. Para de ouvir, ímpio, com título de crente. Para! Está ficando estranho mesmo, está ficando bom. Esse espírito está falando alto demais nas igrejas. Vamos falar agora um pouquinho do Elias. Chega de desviado, de incrédulo. Vamos falar agora. Será que tem Elias hoje nas igrejas? Tem. O povo da oração. Tem muitos pastores aí cheios do Espírito Santo na igreja. Tem muitos obreiros cheios do Espírito Santo. Tem muitas ovelhas, né, que tem dentro delas já o espírito de Elias. Mas pastor, pode isso? Tem o espírito de Elias? Quando a pessoa começa a querer comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, vai vir sobre ela aquilo que é palavra, aquilo que é Bíblia. Quer ver? Está escrito em Lucas 1,17. Lucas 1,17 diz assim: e irá diante dele no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aqui está a nossa diferença. Ser bem disposto para a coisa de Deus. Aleluia! Ser motivado com as coisas de Deus. Aleluia! Não quero não, mas eu quero em nome de Jesus. Não quero orar não, mas eu vou orar em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando o anjo Gabriel veio revelar a vinda de João Batista, a Zacarias, está dizendo esse momento aqui, né? Aí o anjo disse: ele virá no espírito e no poder de Elias. Aleluia! Quem que João Batista enfrentou? Foi mais ou menos parecido com Elias.
Ele inventou. Quem mesmo? Herodíades e Herodes. Olha só, que coisa! Quem tem a unção, o poder de Deus na vida dele, meu irmão, ele não vai enfrentar batalha, não. Você vai partir para cima. Essa politicagem aí que está no nosso meio hoje, ela acaba, irmão. Eu não quero nem saber se você vai ficar chateado comigo. Aleluia. Mas eu estou preocupado em agradar o meu Senhor. E se eu não pregar o Evangelho, eu não vou agradar o meu Senhor. Acabe, ele quis agradar Jezabel. Ele não preocupou e entendeu que ele tinha que agradar a Deus, o Criador. Isso está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem tem o Espírito Santo é assim, ele não se entrega à luxúria, à corrupção, mas entrega ao Deus vivo. Glória a Deus! Feche os olhos. Glória a Deus. Ele amassou.